A história fascinante de Jesus expulsando uma legião de demônios para um rebanho de porcos é encontrada no livro de Lucas. Tudo começa quando Jesus viaja pelas colinas a leste do Rio Jordão, uma região predominantemente gentia conhecida como Decápolis. As cidades gentias da região eram amplamente conhecidas. Eles navegaram para a região das guarnições a leste da Galiléia. Quando Jesus pisou em terra firme, um homem da cidade de Gerasa, possuído por demônios há muito tempo, veio ao seu encontro. Ele não usava roupas e vivia entre os túmulos. Ao ver Jesus, ele soltou um grito terrível, vindo das profundezas de sua garganta, caindo em terror e pavor diante dele. Gritou com toda a força: "O que temos nós a ver um com o outro, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro, não me atormentes antes do tempo." Jesus já estava ordenando que o espírito impuro saísse do homem, pois ele já havia sido tomado violentamente muitas vezes pelo demônio, sendo mantido sob guarda e amarrado com correntes e grilhões. No entanto, ele sempre quebrava essas amarras e era conduzido pelo demônio para o deserto. Essa é a descrição mais detalhada de um homem sob controle de um demônio encontrada na Bíblia. É o perfil clássico de possessão demoníaca. Por muito tempo, o homem esteve sob o domínio do demônio, vivendo como um animal selvagem, desprovido de roupas, vagando entre os túmulos. O homem possuía uma força anormal, quebrando suas amarras. Noite e dia, ele gritava e se machucava, vivendo nas montanhas entre os túmulos. A luta interna dele era incontrolável, e o comportamento selvagem. As pessoas concluíram que ele estava possuído por um demônio e tentaram amarrá-lo para impedi-lo de ferir os outros. Mas ele conseguia se soltar das correntes em várias ocasiões. No fim, conseguiram expulsá-lo da cidade, e ele acabou vivendo no cemitério local, ferindo a única pessoa que podia, ele mesmo. A Bíblia descreve sua condução pelos demônios da mesma forma que descreve um cavalo guiado por seu cavaleiro ou um navio remado por sua tripulação. Um certo homem veio ao encontro de Jesus, sugerindo que Jesus não buscou diretamente esse homem, mas que o homem foi atraído a Jesus. O homem não podia se libertar por si só, mas Jesus tinha a autoridade completa sobre o espírito. "O que tenho eu contigo? Eu te imploro, não me atormentes", disse o espírito demoníaco que habitava o homem possuído, não o próprio homem. O demônio não queria deixar o corpo que habitava. A possessão demoníaca ocorre quando um espírito demoníaco reside em um corpo humano e, por vezes, manifesta sua própria personalidade através da personalidade do hospedeiro. Embora a possessão demoníaca seja uma realidade no mundo atual, devemos ser cautelosos para não ignorar o problema, nem dar excessiva ênfase a uma suposta atividade demoníaca. Não nos é dito como alguém se torna possuído por um demônio. Superstições, jogos ocultos, supostamente inofensivos, práticas de espiritismo, engano da nova era, magia e outras práticas podem abrir a porta para a enganação do crente e perigo demoníaco. As pessoas frequentemente se envolvem no ocultismo ou em coisas demoníacas porque há algo lá que aparenta funcionar. Infelizmente, há alguém atuando ali, um espírito demoníaco. Demônios querem habitar corpos por uma razão semelhante à de um vândalo que quer uma lata de spray. Um corpo é uma arma que pode ser usada em seu ataque contra Deus. Demônios também atacam seres humanos porque desprezam a imagem de Deus e assim tentam distorcer e deturpar essa imagem. Os demônios têm o mesmo objetivo em relação aos cristãos: denegrir a imagem de Deus. No entanto, suas táticas são limitadas em relação aos cristãos, pois foram desarmados pelo trabalho de Jesus na cruz. Embora possam enganar e limitar os cristãos, prendendo-os com medo e incredulidade, quando Jesus despojou os principados e potestades, forças sobrenaturais do mal que operam contra nós, fez deles um exemplo público, exibindo-os como cativos em seu desfile triunfal, tendo triunfado sobre eles por meio da cruz. O livro de Colossenses nos conta sobre o poder de Jesus sobre esses espíritos demoníacos. Os espíritos demoníacos fizeram o rebanho de porcos agir de forma errática, levando-os a correrem descontroladamente pelas encostas incríveis até o lago, onde eventualmente se afogaram. Isso demonstrou o poder destrutivo dos espíritos, assim como seu comandante. No caminho, isso mostrou que a verdadeira intenção desses demônios era destruir o homem, assim como destruíram os porcos. Alguns podem considerar isso injusto para o dono dos porcos,
mas os donos dos suínos perderam sua propriedade. A história ilustra que Jesus valoriza mais a vida do homem do que um rebanho. O comportamento dos demônios expulsando os porcos mostrou que eles poderiam causar destruição. No entanto, Jesus lembrou a todos que ele estava no controle, mesmo nesse episódio. As pessoas vieram ver o que havia acontecido e encontraram o homem de quem os demônios haviam saído sentado aos pés de Jesus, vestido e em pleno juízo mental. O desejo deste homem por Jesus é uma ilustração da mudança que ocorreu em seu coração. Antes, ele só estava interessado no que Jesus poderia fazer por ele, mas depois do encontro com Deus, ele queria o próprio Jesus. Apesar de o homem ter uma boa intenção em querer seguir Jesus, Jesus estava bem ciente de que o ministério que ele estava fazendo para sua própria família e comunidade tinha um significado muito maior do que qualquer outra obra que ele estivesse realizando. Às vezes pode ser desafiador para nós compreendermos a maneira como Deus opera. O homem de quem os demônios haviam saído fez um pedido piedoso para estar com Jesus, mas Jesus disse não. Jesus estava bem ciente de que esse homem poderia ser uma luz entre as pessoas que viviam nessas cidades gentias de uma maneira que Jesus e seus discípulos não poderiam ser. Se ele tivesse medo, e tenho quase certeza de que tinha, os demônios poderiam retornar. Jesus sabia que, com sua transformação completa, o homem nunca ficaria doente novamente. Assim, o homem partiu e proclamou por toda a cidade as grandes coisas que Jesus havia feito por ele. Essa foi uma mensagem incrível para compartilhar e uma mensagem que todo seguidor de Jesus deveria ser capaz de pregar. A história mostrou o valor de uma vida para Jesus, pois essa era a única razão pela qual Jesus veio para este lado do mar da Galileia. Sua história também mostrou que com Jesus, ninguém está além da esperança, pois se esse homem pode ser transformado, então qualquer um pode.